Oi! No vídeo de hoje você vai entender por que uma caloria pode nem sempre ser uma caloria e por que utilizar o método de contagem de calorias para emagrecer pode ser pouco inteligente e eficiente para conquistar um resultado sustentável. Vamos lá? No vídeo passado, nós vimos que quando restringimos calorias, aos poucos o nosso organismo se adapta, o nosso metabolismo se adapta e se torna eficiente em poupar energia, porque isso é um mecanismo ancestral de sobrevivência. E hoje eu vou te explicar por que utilizar apenas um método de contagem de calorias totais ingeridas na dieta é muito pouco eficiente e inteligente quando se trata de querer, conquistar um resultado de emagrecimento sustentável a longo prazo, certo? Vamos lá. Hoje eu quero te explicar o conceito de gasto energético total. O nosso gasto energético total ele é composto de 3 elementos, que são a nossa taxa metabólica basal, cada pessoa tem a sua, e para você entender de forma bem didática, é o mínimo de energia necessária para o sustento da vida, certo? Só para a gente existir. É o mínimo de energia que a gente precisa requerer da nossa alimentação para sustentar as nossas funções vitais, o nosso corpo, tá? O segundo elemento é o fator atividade física. Esse fator atividade física, ele pode ser tanto das atividades do dia a dia, certo? Como da energia gasta para executar uma sessão de treinamento físico planejado, certo? De um exercício físico planejado. E o terceiro elemento é o efeito térmico dos alimentos. É a capacidade que um alimento tem de demandar uma energia X, certo? Do nosso organismo só para ser metabolizado, certo? Processado, digerido e absorvido. Joia? Ok, ainda que a gente não falasse de nenhum fator externo ou mesmo outros fatores internos, certo? Relacionados com o processo de emagrecimento, só por eu ter te falado desses 3 componentes, já dá para você entender que não dá pra gente ficar só contando, com as calorias que a gente ingere e as calorias que a gente vai gastar no exercício, porque existe outros componentes, que a maior parte das vezes a gente não considera nesse gasto energético total, que é a nossa taxa metabólica basal e o efeito térmico dos alimentos. Então, vamos conversar sobre esse efeito térmico dos alimentos para você entender essa história de por que uma caloria pode nem sempre ser só uma caloria. Existem alimentos, certo? Que eles demandam mais energia do nosso corpo só para serem processados, só para serem metabolizados. O exemplo deles é a gordura e a proteína. Então, só pela estrutura da molécula, certo? Só pela estrutura desse macronutriente, o corpo demanda mais energia, certo? Para processá-lo. Portanto, ainda que você esteja fazendo uma dieta de 1.500 calorias, por exemplo, certo? É uma dieta restritiva, você está querendo emagrecer, você está consumindo 1.500 calorias por dia. Às vezes, na maior parte das vezes, na verdade, a contagem total de calorias não é tão interessante, não é tão importante e significativa, mas principalmente saber do que é composto essas 1.500 calorias, da qualidade nutricional dessas 1.500 calorias, quais os alimentos que estão mais presentes ali. Se a gente tiver mais a presença de proteína, de gordura e de combinações, certo? Que o organismo vai trabalhar mais para digerir, aí sim a gente pode estar falando de utilizar toda a nossa maquinaria energética para trabalhar e acabar gastando muito mais energia para a gente, certo? Num simples processo digestivo. Retomando aquele conceito que a gente falou no início do vídeo, eu queria desenvolver uma coisa muito importante que a maior parte das pessoas não sabem. Como a gente disse, a taxa metabólica basal, certo? Ela é a energia mínima que a gente precisa para viver, certo? Só que pelo um ciclo, se você é o tipo de pessoa que vive numa constância de dietas restritivas, certo? Praticando uma atrás da outra, para um tempo, depois volta para outra, para um tempo, depois volta para outra, pode ser que a sua taxa metabólica basal esteja alterada, não esteja de conformidade
atividade com particularidades da sua identidade, assim, da sua individualidade biológica. Patrícia, não entende nada, explica aí. Existem, certo, referências científicas para estimar a taxa metabólica basal de uma pessoa, certo? A gente conta com idade, com fator atividade física, certo? Altura, enfim, algumas características do indivíduo. Só que esse ciclo de dietas restritivas podem alterar de forma negativa essa taxa metabólica basal. E isso pode se prolongar por um tempo bem superior, mesmo que o indivíduo passe a consumir uma dieta essencialmente saudável, certo? Uma alimentação essencialmente saudável, sem restrições bruscas, certo? De calorias. E aí o indivíduo pode demorar um tempo para alcançar, né, para retomar o equilíbrio dessa taxa metabólica, semelhante à proposta, né, das referências científicas para a sua idade, para o seu peso, tá? Para a sua altura, para o nível de atividade física que a pessoa faz, tá certo? Então, a minha recomendação muito sincera para você é: se você percebe que você tem a impressão de que você ganha peso com muita facilidade, ou que só de pensar num determinado alimento você ganha peso, observa se você não tem feito a prática constante de restrições alimentares. Não precisa demorar muito tempo. Pode ser que você comece uma dieta que dure 2, 3 dias, mas que seja bastante brusca. Aí você passa uma semana, aí depois retoma para uma dieta, aí consegue passar 2 semanas de dieta, aí depois interrompe, aí passa um mês sem fazer dieta nenhuma, aí depois retoma outra. Esse ciclo constante de dietas pode estar alterando o seu metabolismo. Então eu recomendo fortemente para você que pare de fazer dietas restritivas, porque essa redução da taxa metabólica a cada nova dieta restritiva, ela é cumulativa. Quanto mais dietas você faz, mais prejuízo você vai trazendo para essa taxa metabólica e mais restrição você vai precisar fazer para continuar perdendo peso, exatamente como a gente falou no vídeo anterior, certo? Então fica atento a isso, procura um profissional para que ele possa te direcionar para um caminho de volta, tá certo? Para conquistar toda a potência que o seu metabolismo pode exercer para você, tá bom? Beijo pra você, muito obrigada pela companhia. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, se inscreve no canal para ficar sabendo quando tem vídeo novo e eu te vejo na semana que vem com mais um conteúdo bem legal.